Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já caía pesado sobre o cerrado quando montei no lombo do cavalo branco e deixei o curral para trás. O portão de madeira rangeu ao fechar e aquele som ecoou no vazio como sempre ecoava. Sem resposta, sem companhia, sem nada além do próprio silêncio que já virava costume. Fazia tempo que eu não ouvia voz humana por aquelas bandas. Só o estalo do couro da sela, o resfolegar do cavalo e o vento seco que vinha do norte trazendo cheiro de poeira e distância. A tarde estava morrendo devagar, como morrem as tardes no interior de Goiás. Sem pressa, sem alarde, só mudando de cor até virar noite. O céu tinha um tom avermelhado, quase alaranjado nas beiradas, e as nuvens pareciam riscos de carvão sobre uma tela velha. O calor ainda grudava na pele, mesmo com o sol baixando. Era daquele tipo de calor que não sai nem com banho frio, que fica ali, colado, lembrando que a terra é quente e a vida é dura. O caminho de volta para casa era sempre o mesmo, estrada de chão batido, cercas de arame farpado dos dois lados, capim seco balançando com o vento e de vez em quando uma árvore retorcida que nem eu sabia o nome. Tudo igual, tudo conhecido, tudo previsível. Era assim que eu gostava. Sem surpresas, sem sustos, sem nada que tirasse o prumo da rotina. Porque surpresa, na minha experiência, nunca foi coisa boa. O cavalo andava no passo dele, tranquilo, conhecendo cada palmo daquele chão como eu conhecia. A gente já tinha feito aquele trajeto tantas vezes que ele nem precisava de rédea. Só seguia, orelha para frente, focinho para baixo, sentindo o caminho pelos cascos. Eu deixava ele ir, sem apertar, sem puxar. A confiança entre homem e bicho é coisa que se constrói com tempo e silêncio. As cigarras começaram a cantar. Primeiro uma, depois outra, até que o ar inteiro ficou cheio daquele zumbido agudo que parecia sair das próprias árvores. Era o sinal de que a noite estava chegando. Logo, os grilos se juntariam ao coro, e depois viria o silêncio pesado da madrugada, aquele que pesa no peito e faz a gente pensar demais. Pensar era coisa que eu evitava. Mas sozinho, com tanto tempo sobrando, era difícil não deixar a cabeça vagar. Eu pensava nela, claro. Sempre pensava. Mesmo depois de tanto tempo, a lembrança ainda doía como espinho enterrado fundo. O jeito que ela sorria quando eu chegava do campo. O cheiro de café que enchia a cozinha toda manhã. A voz dela chamando meu nome na varanda, dizendo que a comida estava pronta. Tudo isso tinha ido embora, numa noite só, levado por uma febre que nem o remédio, nem a reza, nem a fé conseguiram segurar. Depois disso, a casa ficou grande demais. Os cômodos viraram espaços vazios, onde o eco da minha própria voz me assustava. Parei de falar sozinho. Parei de falar. Ponto. Pra quê? Não tinha ninguém para ouvir. O cavalo não respondia, as galinhas não ligavam, e Deus, se estava ouvindo, não dava sinal. A estrada fazia uma curva larga à esquerda, contornando um pasto abandonado, onde ainda se via os mourões podres de uma cerca antiga. Eu sempre olhava para aquele lugar e me lembrava do velho Augusto, que tinha sido dono daquelas terras antes de morrer sem herdeiro. A fazenda foi leiloada, comprada por gente de fora e depois deixada ao abandono. Agora era só mato, cupim e lembrança. O cavalo diminuiu o passo, levantou a cabeça, esticou o pescoço, farejou o ar. As orelhas dele viraram para frente, atentas, como quando sente algo diferente. Eu também senti. Não era som, não era cheiro, era uma sensação estranha, um aperto no peito, um pressentimento daqueles que a gente não sabe explicar, mas sabe que está ali. Puxei as rédeas de leve, parando o cavalo no meio da estrada. Fiquei parado, escutando. O vento tinha parado, as cigarras tinham calado, até os grilos pareciam ter sumido.
O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo no peito, forte, pesado, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Olhei para os lados, tentando identificar o que tinha mudado. Tudo parecia igual: o capim seco, as árvores retorcidas, o céu avermelhado, mas tinha algo no ar, uma tensão que não estava ali antes. O cavalo bufou inquieto, batendo o casco no chão. Ele sentia também. Foi então que ouvi, ou melhor, achei que ouvi, um som distante, abafado, que vinha de algum lugar à frente. Parecia água correndo, mas mais forte, mais bruta. O Rio das Almas ficava uns 2 quilômetros dali, descendo a serra. Com as chuvas das últimas semanas, ele devia estar cheio, correndo com força. Toquei o cavalo para frente, devagar. A estrada começava a descer numa ladeira suave, e lá embaixo eu conseguia ver a ponte velha de madeira que cruzava o rio. A luz do fim de tarde batia na água, fazendo ela brilhar como metal derretido. O som da correnteza ficava mais alto a cada passo. Alguma coisa me puxava para lá. Não era curiosidade. Era outra coisa, mais forte, mais urgente. Como se algo estivesse me chamando sem fazer barulho, sem dizer palavra, só puxando minha atenção com uma força invisível. O cavalo avançou, obediente, mas tenso. Eu sentia os músculos dele enrijecidos sob a sela, a respiração mais curta. Ele estava com medo. E quando um cavalo tem medo, é porque há motivo. A ponte ficava cada vez mais perto. O som da água era quase ensurdecedor agora, batendo nas pedras, arrastando troncos, levando tudo o que encontrava pela frente. O rio estava mesmo cheio, transbordando nas margens, lamacento e violento. Foi quando eu vi, não direito, não claro, só uma mancha estranha na água, boiando entre a espuma e as pedras. Podia ser um tronco, podia ser um cesto, podia ser nada. Mas o coração disparou. O ar ficou pesado nos pulmões, e eu soube, sem saber como, que minha vida estava prestes a mudar. Desci do cavalo num movimento brusco, quase caindo. As botas bateram forte no chão de terra batida, levantando poeira vermelha que grudou nas calças. O coração martelava no peito, acelerado, fora do ritmo. As mãos tremiam quando amarrei as rédeas num galho baixo de aroeira. O cavalo relinchou, nervoso, sacudindo a cabeça como se tentasse me avisar de algo que eu já sabia. Aquilo não era natural, aquilo não estava certo. Corri até a beira da ribanceira. O barranco era íngreme, todo coberto de capim gordura e pedras soltas que rolavam sob os pés. Lá embaixo, o Rio das Almas corria com uma fúria que eu nunca tinha visto. A água estava barrenta, cor de barro vermelho misturado com espuma suja, arrastando galhos, folhas, pedaços de cerca, tudo que as chuvas lá de cima tinham arrancado da terra e jogado na correnteza. E lá, no meio daquele redemoinho de água e destruição, a mancha continuava boiando. Agora eu via melhor. Não era tronco, não era lixo, era um cesto. Um cesto de palha trançada, daqueles que as mulheres usam para carregar roupa ou mantimento. E ele girava na água, batendo nas pedras, virando de um lado para o outro, à mercê da corrente que queria engolir tudo. Mas o que me fez descer aquele barranco, sem pensar, sem medir o perigo, sem calcular nada, foi o som que vinha de dentro daquele cesto. Um choro, fraco, quase imperceptível no meio do barulho da água, mas era um choro de bebê. Fino, desesperado, pedindo socorro de um jeito que só quem é pai, ou quem perdeu a chance de ser, consegue reconhecer na alma antes de reconhecer nos ouvidos. Meu Deus do céu, murmurei, e a voz saiu rouca, como se tivesse esquecido de falar. Não pensei, não planejei, não calculei se conseguiria. O corpo agiu sozinho, comandado por algo maior que a razão. Comecei a descer o barranco, agarrando nos tufos de capim, apoiando nas pedras, escorregando no barro molhado que cedia sob as botas. O joelho bateu numa pedra afiada, rasgou a calça, arranhou a pele. Não senti,
Continuei descendo. O choro ficava mais fraco. Ou era impressão minha, ou o cesto estava afundando, ou o bebê estava morrendo. Não podia deixar, não podia. A ideia de chegar tarde demais, de ver aquele cesto afundar com uma vida dentro, era insuportável demais para caber no peito. Cheguei na margem do rio e a água bateu logo nas canelas, gelada como gelo, forte como soco. A correnteza puxava, empurrava, tentava me derrubar. Olhei para o cesto. Ele estava a uns 10 metros, preso entre duas pedras grandes, girando, enchendo de água, afundando devagar. Não tinha tempo, não tinha jeito certo de fazer. Tirei o chapéu, joguei na margem. Tirei a camisa, deixei cair no chão. As botas eram pesadas demais, ia me atrapalhar na água. Arranquei uma, depois a outra, jogando longe. O chão de pedra machucava os pés descalços, mas não importava. Respirei fundo. O ar entrou queimando. O medo veio junto, mas eu empurrei ele para baixo, para bem fundo, onde não pudesse me paralisar. Tinha feito coisas difíceis na vida. Tinha domado potro bravo, tinha segurado o boi no laço, tinha enfrentado noite de temporal sozinho no meio do pasto. Mas nada na vida tinha me preparado para aquilo. Entrei na água. O rio me agarrou como bicho selvagem. A correnteza bateu nas pernas com força brutal, fazendo eu cambalear. A água subia rápido. Joelho, cintura, peito. O fundo era irregular, cheio de pedras escorregadias, buracos fundos, armadilhas. A cada passo, eu sentia a força da natureza tentando me levar embora, me avisar que eu não era bem-vindo ali, que aquele não era lugar de homem. Mas eu continuei. Um passo, outro, mais um. A água batia na cara, entrava pela boca, pelo nariz. Eu cuspia, respirava, avançava. O cesto estava mais perto agora. 5 metros, 4, 3. O choro tinha parado. O silêncio foi pior que qualquer grito. Aguenta, pequeno, gritei, e a voz saiu desesperada, rasgada. Aguenta só mais um pouquinho. 2 metros. 1 metro. Estiquei o braço. Os dedos roçaram na palha molhada do cesto. Quase, quase. A correnteza puxou meu pé. Desequilibrei, afundei. A água cobriu minha cabeça. O mundo virou um borrão escuro e gelado. Senti o fundo do rio batendo no ombro, nas costas. Bati o pé com força, impulsionei para cima, voltei à superfície cuspindo água, tossindo, mas sem soltar o foco. O cesto tinha se soltado das pedras e estava descendo rápido, girando na correnteza. Ia perder. Ia ver aquela vida ser levada para longe, para sempre. Não. Nadei, braçadas fortes, desesperadas. O corpo pesava, os músculos doíam, mas a vontade era maior. A correnteza empurrava o cesto, mas também me empurrava. Eu só precisava ser mais rápido, só precisava de 1 segundo. Só um. Estiquei o braço até sentir o ombro estalar. Os dedos tocaram a borda de palha. Agarrei. Puxei com toda a força que ainda restava. O cesto veio na minha direção, pesado de água virando. Segurei com os 2 braços, coloquei contra o peito, protegendo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Virei o corpo, usando as costas para proteger o cesto da correnteza. Uma pedra bateu na minha coxa, depois outra no quadril. Não larguei. Comecei a voltar para a margem, lutando contra a água que queria me levar embora. Cada passo era uma batalha. Cada segundo era uma eternidade. O pé encontrou uma pedra firme, depois outra. A água baixou até a cintura, depois até o joelho. Senti a margem sob os pés. Avancei, cambaleando, tropeçando, mas sem soltar o cesto. Caí de joelhos na areia da margem, abraçado ao cesto, respirando como se tivesse corrido léguas. O corpo tremia inteiro, de frio, de cansaço, de medo, de alívio, de tudo junto. Com cuidado, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar, abri o cesto e vi. Dentro do cesto, enrolado num pano encharcado que já tinha sido branco, mas agora era só barro e rio, estava um bebê. Um bebê de verdade, de carne e osso, pequeno demais, frágil demais, quieto demais.
A pele estava pálida, com um tom azulado nos lábios que me fez o coração gelar. Os olhos estavam fechados, as mãozinhas cerradas em punhos minúsculos, o corpinho molhado tremendo com espasmos que pareciam últimos suspiros. Não, sussurrei, e a voz saiu quebrada. Não, não, não. Peguei o bebê nos braços, tirei ele daquele pano molhado, encostei no meu peito nu, tentando passar calor, vida, qualquer coisa. A pele dele estava gelada como pedra de rio. O peito subia e descia num ritmo fraco, irregular, como se o corpo estivesse decidindo se valia a pena continuar lutando. Acorda, pedi, esfregando as costas dele com cuidado, com desespero. Acorda, pequeno. Por favor. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Só o barulho do rio atrás de mim, indiferente, seguindo seu curso como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de cuspir uma vida de volta para a terra, como se não ligasse se aquela vida ia continuar ou não. Subi o barranco tropeçando, escorregando, caindo de joelhos, levantando de novo. O bebê colado no peito, protegido com uma mão, enquanto a outra se agarrava no capim, nas pedras, em qualquer coisa que me puxasse para cima. Os pés descalços sangravam, pisando em espinhos e pedras afiadas. Não importava, nada importava além daquele peso minúsculo nos meus braços. O cavalo me viu subir e relinchou, assustado. Devia estar parecendo um louco, molhado, sem camisa, coberto de barro, segurando um embrulho que não parava de tremer. Desamarrei as rédeas com uma mão só, a outra segurando firme o bebê contra o peito. Montei com dificuldade, quase caindo, equilibrando o pequeno corpo entre mim e a sela. «Anda!» ordenei, tocando o cavalo com os calcanhares. «Anda logo!» O cavalo disparou. Não no galope dele de todo dia, devagar e compassado. Dessa vez era diferente. Ele sentia a urgência, o desespero, a necessidade. Os cascos batiam forte no chão, levantando poeira vermelha que ficava suspensa no ar como nuvem. O vento batia no meu rosto, secando a água do rio, trazendo de volta o frio que eu não tinha sentido na correria da adrenalina. O bebê continuava quieto demais. Encostei a boca perto do rostinho dele, sentindo se havia respiração. Tinha, fraca, mas tinha. Os lábios dele ainda estavam azulados, o corpo gelado, mas havia vida. Ainda havia. Segura firme, murmurei, mais para mim do que para ele. A gente já está indo. Já está quase. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada curva era uma eternidade. Cada pedra no caminho era um obstáculo gigante. O sol tinha sumido de vez agora, deixando só aquela luz fraca de fim de tarde que deixa tudo meio cinza, meio fantasma. As sombras das árvores se alongavam pela estrada como dedos escuros tentando me segurar, me atrasar. A casa apareceu no horizonte. Velha, de madeira e telha, com a varanda que rangia e as janelas que não fechavam direito. Nunca tinha ficado tão feliz de ver aquele lugar. Nunca tinha sentido tanta urgência de chegar em casa. Puxei as rédeas com força. O cavalo parou derrapando, levantando terra. Desci antes mesmo dele parar completamente, quase caindo, tropeçando nos próprios pés. Subi os degraus da varanda de 3 em 3, empurrei a porta com o ombro, já que as mãos estavam ocupadas. Dentro, a casa estava escura e fria. Não acendia luz aqui fazia dias. Não via sentido, mas agora via. Corri até o quarto, peguei todos os cobertores que encontrei. Eram poucos. Os dela eu tinha guardado porque doía demais ver, e estendi na cama. Coloquei o bebê ali, enrolado, protegido. Voltei correndo para a cozinha. O fogão a lenha ainda tinha brasa do café da manhã. Joguei lenha em cima, assoprei até as chamas subirem. Coloquei água para esquentar na chaleira velha de alumínio. Procurei panos limpos nos armários. Encontrei toalhas que não usava, guardanapos que ela tinha bordado e que eu nunca tinha tido coragem de usar. Voltei para o quarto. O bebê estava do mesmo jeito, quieto, pálido, tremendo.
Comecei a tirar o pano molhado dele, com cuidado, com medo de machucar. Era um menino, pequeno, recém-nascido talvez, ou com poucos meses. O cordão umbilical estava amarrado com um barbante sujo. Não era trabalho de hospital. Era trabalho de desespero. Quem fez isso com você? Perguntei baixinho, sabendo que não haveria resposta. Quem teve coragem? A raiva veio, quente, forte, subindo pela garganta. Raiva de quem tinha feito aquilo. De quem tinha colocado um bebê dentro de um cesto e jogado no rio como se fosse lixo, como se fosse nada, como se uma vida não valesse nada. Mas não tinha tempo para raiva. Tempo era o que aquele menino não tinha. Sequei ele com cuidado, passando a toalha no corpo pequeno com delicadeza. A pele começava a recuperar um pouco de cor. Enrolei ele num cobertor limpo. Apertei contra mim de novo, dividindo o calor do meu corpo. A água ferveu na cozinha. Corri até lá, peguei a chaleira, voltei. Despejei água morna numa bacia. Testei a temperatura com o cotovelo, como tinha visto ela fazer quando cuidava dos sobrinhos. Nem quente demais, nem fria demais. No ponto. Dei um banho rápido no menino, limpando o barro, a sujeira do rio, o cheiro de água podre. Ele começou a reagir. Primeiro foi só um espasmo, depois outro. Então a boca se abriu, o peito encheu de ar e veio o choro. Fraco no começo. Só um gemido, mas foi ganhando força, virando grito, virando vida. O som mais bonito que eu tinha ouvido em anos. O som da vida vencendo a morte, da esperança vencendo o desespero, do milagre vencendo a lógica. Sequei ele rápido, enrolei de novo nos cobertores, coloquei perto do fogão, onde o calor era mais forte. Ele chorava agora, chorava de verdade, chorava com força. E cada choro era uma vitória, mas ele precisava comer. Olhei ao redor, desesperado. Não tinha leite, não tinha mamadeira, não tinha nada que servisse para alimentar um bebê. Só tinha leite de vaca na geladeira, mas não sabia se podia dar. Não sabia de nada sobre bebê, nunca tinha precisado saber. Esquentei um pouco do leite, deixei esfriar até ficar morno. Molhei um pano limpo no leite, coloquei na boca do menino. Ele sugou. Fraco no começo, mas sugou. Molhei de novo, ofereci de novo. Ele sugou mais forte dessa vez. E de novo. E de novo. Ficamos ali, os dois, na cozinha velha, iluminada só pela luz do fogão. Eu sentado no chão de tábua corrida, encostado na parede, com aquele menino no colo. Ele mamando num pano, fazendo barulho de sucção. Vivo. Vivo. As lágrimas vieram sem avisar. Escorreram pelo rosto, caíram no cobertor que envolvia o bebê. Lágrimas de alívio, de cansaço, de dor, de alegria, tudo misturado. Fazia anos que eu não chorava. Desde o dia que enterrei ela, tinha jurado que não ia mais chorar, que não ia mais sentir, que ia só existir e pronto. Mas ali, com aquela vida minúscula no colo, vida que eu tinha arrancado do rio com as próprias mãos, era impossível não sentir. Impossível não chorar. Impossível não agradecer a Deus, ou ao destino, ou a qualquer força que tivesse me colocado naquela estrada naquela hora. Você vai ficar bem, sussurrei para o menino, acariciando a cabecinha dele com o dedo. Eu prometo, você vai ficar bem. Ele parou de sugar o pano. Os olhinhos, que tinham se aberto um pouco, fecharam de novo. Mas dessa vez não era desmaio, era sono. Sono de quem tinha lutado muito e podia finalmente descansar. Fiquei ali, segurando ele, ouvindo a respiração pequena e regular. O relógio da parede marcava o tempo com seu tic-tac constante. Lá fora, a noite tinha caído de vez. Os grilos cantavam, o cavalo relinchava no curral. A vida seguia seu curso normal, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha. Tudo tinha mudado. Eu sabia. Sentia no peito, naquele lugar onde antes só havia vazio. Agora tinha algo novo. Medo, talvez. Responsabilidade, certamente. Mas também tinha outra coisa.
Algo que eu tinha esquecido como se sentia. Propósito. Olhei para a janela, para o céu estrelado que começava a aparecer entre as nuvens, e por um segundo, só um segundo, achei que vi ela lá, sorrindo, aprovando, dizendo que estava tudo bem, que era isso que eu devia fazer, que aquele menino tinha chegado até mim por algum motivo. Obrigado, sussurrei para a noite, para ela, para Deus, para quem estivesse ouvindo. E ali, no silêncio da casa que não era mais tão silenciosa, com o bebê dormindo no meu colo e o fogo crepitando no fogão, comecei a entender que a vida, mesmo depois de quebrada, pode se juntar de novo. Só que nunca da mesma forma. Sempre em algo novo. A noite foi longa como nunca tinha sido. Cada minuto parecia ter 60 segundos a mais. Cada hora se arrastava como carroça velha em estrada de barro. Fiquei ali, sentado no chão da cozinha, encostado na parede de madeira que rangia com o vento, com o bebê no colo. Não conseguia dormir. Não conseguia relaxar. Cada vez que fechava os olhos, via aquele cesto girando na água. Via os lábios azulados. Ouvia o silêncio terrível que vinha antes do choro. O menino dormia, mas era um sono agitado. De vez em quando ele se mexia, gemia baixinho, os dedinhos se abriam e fechavam procurando algo que não estava ali. Talvez procurasse o calor que deveria ter tido desde o começo. Talvez procurasse os braços que deveriam tê-lo segurado ao invés de soltá-lo num rio. Não sei. Nunca vou saber. O que eu sabia era que ele estava ali, vivo, respirando. E que enquanto estivesse sob meu teto, ninguém ia machucá-lo de novo. Quando a primeira luz da manhã começou a entrar pela janela, tingindo tudo de cinza claro, levantei com cuidado. O corpo reclamou. Cada músculo doía de um jeito diferente. Os braços de ter lutado contra a correnteza, as costas de ter ficado na mesma posição a noite inteira, as pernas de ter escalado aquele barranco como se a vida dependesse disso. E dependia. A vida dele dependia. Coloquei o menino na minha cama, cercado de cobertores, protegido. Ele continuou dormindo, o rostinho tranquilo agora, a respiração suave. Fiquei olhando por um momento, ainda sem acreditar direito no que tinha acontecido. Menos de 12 horas atrás, eu estava voltando para casa pensando em comida, banho e cama. Agora tinha um bebê dormindo no meu quarto. A vida é engraçada assim. Vira de ponta cabeça sem pedir licença. Vesti uma camisa limpa, calcei as botas que tinha deixado jogadas na varanda. O cavalo estava no curral, bebendo água, tranquilo. Joguei um pouco de ração para ele, passei a mão no pescoço branco. Você sentiu ontem, não foi? Falei baixinho. Sabia que tinha algo errado antes de mim. O cavalo bufou, como se concordasse, ou como se estivesse me dizendo que eu era doido de ficar conversando com um bicho. Tanto faz. Quando se mora sozinho tempo demais, conversar com animal vira hábito. Voltei para dentro. O menino ainda dormia. Precisava ir ao povoado, precisava buscar ajuda, avisar as autoridades, fazer o que era certo. Não podia simplesmente ficar com ele sem mais nem menos. Tinha que ter lei para essas coisas, processo, papel assinado. Eu não entendia nada disso, mas sabia que não podia simplesmente esconder o que tinha acontecido. Mas não podia deixá-lo sozinho também. Fiquei ali, parado no meio da sala, indeciso. Era uma situação que nunca tinha enfrentado. Gado doente eu sabia tratar. Cerca arrebentada eu sabia consertar. Tempestade chegando eu sabia onde me proteger. Mas isso, um bebê que tinha caído do céu, ou melhor, do rio, na minha vida, não tinha manual para isso. No fim, fiz o que achei melhor. Preparei tudo o que ele pudesse precisar. Cobertores, a bacia com água morna, mais leite esquentado. Deixei tudo ao alcance da cama. Escrevi um bilhete rápido, nem sei bem para quê, e deixei na mesa da cozinha. Fui ao povoado. Volto logo. Como se alguém fosse aparecer ali para ler. Montei no cavalo e parti. O sol estava nascendo, pintando o cerrado de dourado e vermelho. Normalmente eu apreciaria a vista,
o jeito que a luz batia nas árvores retorcidas, o canto dos pássaros acordando. Mas não hoje. Hoje eu só queria chegar logo, resolver tudo e voltar antes que o menino acordasse e se assustasse sozinho naquela casa estranha. A estrada até o povoado levava uns 40 minutos a cavalo. Era o mesmo caminho de sempre. Terra batida, poeira vermelha, cercas dos dois lados, algumas casas espalhadas pelo caminho. Mas hoje parecia diferente. Hoje eu via cada detalhe com mais nitidez. As flores roxas do ipê que eu nunca tinha reparado. O cachorro magro que sempre latia quando eu passava. A velha sentada na varanda da casa de taipa, tecendo algo nas mãos nodosas. Será que ela sabia de algum bebê desaparecido? Será que alguém sabia? Será que alguém estava procurando? Ou será que ninguém queria saber? O povoado de Santo Antônio das Lajes era pequeno. Uma rua principal de paralelepípedo, algumas travessas de terra, casas simples, uma igreja, um mercadinho, o posto de saúde. Não tinha delegacia, mas tinha um posto policial que funcionava 2 vezes por semana quando o sargento Teodoro vinha da cidade maior. Sorte que hoje era um dos dias. Amarrei o cavalo na frente do posto, um prédio pequeno de alvenaria pintado de branco e azul desbotado. Entrei. Dentro tinha uma mesa velha, 2 cadeiras, um ventilador de teto que não funcionava e o sargento Teodoro sentado lendo o jornal de 3 dias atrás. Bom dia. Cumprimentei tirando o chapéu. Ele levantou os olhos do jornal, me reconheceu. Seu Joaquim, que surpresa! Faz tempo que não vejo o senhor por aqui. Tudo bem na fazenda? A fazenda tá bem, mas eu... Parei, tentando encontrar as palavras certas. Eu preciso reportar uma coisa séria. O sargento fechou o jornal, endireitou na cadeira, ficou atento. Pode falar. Contei tudo, cada detalhe. A volta para casa, o pressentimento, o cesto no rio, o bebê quase morto, o resgate, a noite cuidando dele. Falei sem parar, sem respirar direito, como se precisasse colocar tudo para fora antes que explodisse dentro de mim. Teodoro me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, processando. Deixa eu ver se entendi, disse devagar. O senhor achou um bebê dentro de um cesto, boiando no Rio das Almas. Isso. E salvou ele. Isso. E levou para sua casa. Não tinha outro lugar. E ele tá bem agora? Tá. Tá dormindo quando eu saí. Teodoro passou a mão no rosto, suspirou fundo. Meu Deus do céu, que história. Eu sei que parece... Comecei. Parece um milagre, ele me interrompeu. Por que é? Se o senhor não tivesse passado ali naquela hora, aquele menino estaria morto. Sem chance. Ficamos em silêncio por um momento. O peso do que tinha acontecido, do que poderia ter acontecido, pairou no ar entre nós. O que eu faço agora? Perguntei. Tem que ter um jeito certo de lidar com isso, não tem? Papel, processo, essas coisas? Tem, concordou Teodoro. Vou ter que fazer um relatório, avisar o juiz, acionar o conselho tutelar. Vão querer ver o bebê, examinar, fazer perguntas. Quando? Hoje mesmo, se possível. Isso é caso de urgência. Tentativa de... Ele parou procurando a palavra. De abandono de incapaz. De infanticídio até. É crime grave. A palavra infanticídio me acertou como soco. Alguém quis matar aquele menino, disse, e a voz saiu mais dura do que pretendia. Colocou ele num cesto e jogou no rio para morrer. É, Teodoro concordou sombrio. E quando descobrirmos quem foi, vai responder por isso. Ele pegou o telefone velho da mesa, discou alguns números, começou a fazer ligações. Para o juiz, para a assistente social, para o médico do posto de saúde. Eu fiquei ali, de pé, girando o chapéu nas mãos, ansioso para voltar. Cada minuto longe do menino era um minuto de preocupação. Seu Joaquim!
Teodoro chamou, tapando o bocal do telefone. O doutor Almeida e a dona Francisca, da assistência, vão na sua fazenda daqui a pouco. O senhor vai na frente, eu vou com eles. Tá bom, concordei. Saí do posto, montei no cavalo e voltei em disparada. O sol já estava alto agora, esquentando forte. O suor escorria pelas costas, grudava a camisa no corpo, mas não diminuía o passo. Precisava chegar. Quando cheguei na fazenda e entrei correndo na casa, meu coração quase parou. O menino não estava na cama. Não, sussurrei, olhando ao redor desesperado. Então ouvi um choro vindo da cozinha. Corri até lá e o encontrei no chão, ainda enrolado nos cobertores, mas se mexendo, chorando, procurando. Tinha rolado da cama, não muito porque eu tinha cercado ele bem, mas o suficiente para acordar assustado. Peguei ele no colo imediatamente. Calma, calma, murmurei, embalando. Tô aqui, tô aqui. O choro diminuiu. Ele abriu os olhinhos. Eram castanhos, escuros como terra molhada. E me olhou. Foi a primeira vez que ele me olhou de verdade, acordado, consciente. E naquele olhar tinha medo, confusão, mas também algo mais. Reconhecimento, talvez. Ou só a necessidade básica de se agarrar a qualquer coisa que oferecesse segurança. Deve estar com fome, falei, mais para mim que para ele. Esquentei mais leite, molhei o pano, ofereci. Ele sugou com vontade dessa vez, fazendo barulho, as mãozinhas agarradas no meu dedo. Era incrível como algo tão pequeno podia ter tanta força na mão. Estava terminando de alimentá-lo quando ouvi o barulho de carro chegando. Olhei pela janela. Era uma caminhonete velha, levantando poeira na estrada. Atrás dela vinha o sargento Teodoro na moto. Respirei fundo. Ali estava. O momento em que outras pessoas iam entrar nessa história. O momento em que eu não ia mais estar sozinho nisso. Não sabia se ficava aliviado ou com medo, talvez os dois. A caminhonete parou na frente da casa, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou suspensa no ar como névoa. Eu estava na varanda, com o menino no colo, observando. O sargento Teodoro desceu da moto primeiro, tirou o capacete, acenou para mim. Depois vieram os outros dois. Do lado do motorista desceu um homem alto, magro, de óculos redondos e cabelo grisalho penteado para trás. Usava calça social e camisa de manga curta, uma maleta preta na mão. Reconheci ele. Era o doutor Almeida, médico que atendia no posto de saúde do povoado. Homem sério, competente, que não falava mais do que o necessário. Do outro lado desceu uma mulher. Devia ter uns 50 anos, baixinha, gordinha, com cabelo curto e ondulado, tingido de um castanho que não enganava ninguém. Usava uma saia florida até o joelho e uma blusa branca com manchas de suor nas axilas por causa do calor. Carregava uma pasta grande embaixo do braço. Tinha um jeito maternal só de olhar para ela, o tipo de pessoa que passa a vida inteira cuidando dos outros e esquece de cuidar de si mesma. Seu Joaquim, Teodoro fez as apresentações. O senhor já conhece o Dr. Almeida, e essa aqui é Dona Francisca, assistente social da região. Bom dia, cumprimentei, descendo os degraus da varanda. Dona Francisca veio direto na minha direção, os olhos fixos no bebê. Meu Deus do céu, ela sussurrou, e a voz saiu embargada. É ele? É o bebê que o senhor encontrou? É, respondi. Ela estendeu os braços num gesto instintivo. Posso? Hesitei. Não sei por quê. Talvez porque nas últimas horas aquele menino tinha virado minha responsabilidade, minha missão, e entregar ele para outra pessoa, mesmo que por um momento parecia errado. Mas era bobagem minha. Aquela mulher estava ali para ajudar. Passei o bebê para ela com cuidado. Dona Francisca o pegou com a prática de quem já tinha segurado centenas de crianças na vida, acomodando ele no colo, ajeitando o cobertor, fazendo aqueles ruídos baixinhos que mulher faz quando tá com bebê. Coitadinho, ela murmurou, acariciando a cabeça dele. Que criaturinha mais linda! Não acredito que alguém teve coragem de fazer uma coisa dessas.
O doutor Almeida se aproximou, colocou a maleta no chão da varanda, abriu. Vamos dar uma olhada nele, disse, tirando um estetoscópio. Seu Joaquim, o senhor pode me contar exatamente o que aconteceu? Com detalhes. Preciso saber quanto tempo ele ficou na água, em que condições o senhor o encontrou, o que fez depois. Contei tudo de novo, cada parte da história. Eles ouviram em silêncio, e eu vi o rosto do doutor ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele balançou a cabeça. O senhor salvou a vida dele, disse simplesmente. Não tenha dúvida disso. Mais 15 minutos naquela água, na temperatura que deve estar o rio agora, e seria tarde demais. Posso examinar ele aqui mesmo? Perguntou, olhando para a varanda. Claro. Vamos entrar, tem mais espaço. Entramos todos na sala. Era estranho ter gente dentro de casa. Fazia tanto tempo que ninguém pisava ali além de mim. A casa parecia menor de repente, mais apertada, como se tivesse encolhido com a presença de outras pessoas. Dona Francisca deitou o bebê na mesa da sala, sobre um cobertor limpo que eu trouxe. O doutor Almeida começou o exame. Pegou o estetoscópio, ouviu o coração, os pulmões. Olhou nos olhos com uma lanterninha, apalpou a barriga, as perninhas, os bracinhos. Verificou o cordão umbilical. Corte recente, comentou examinando. Menos de uma semana, eu diria. 3, 4 dias no máximo. Foi feito sem técnica adequada, provavelmente em casa. Ele está bem? Perguntei, ansioso. Surpreendentemente, sim, o doutor respondeu. Considerando o que passou, está em condição estável, sem sinais de pneumonia, o que é um milagre. Os pulmões estão limpos, o coração bate forte, a temperatura corporal está normal agora. Deve ter uns 2, 3 meses de vida. É subnutrido, isso sim. Precisava estar mais gordinho para a idade dele. O que isso significa? Teodoro perguntou. Significa que provavelmente não estava sendo bem alimentado antes de ser abandonado. O doutor explicou. A mãe não tinha leite suficiente ou não estava dando de mamar direito. Dona Francisca fez um som de indignação. Que situação, ela murmurou, balançando a cabeça. Que situação mais triste. O que acontece agora? Te perguntei. Teodoro e Dona Francisca trocaram um olhar. Foi ela quem respondeu. Agora a gente precisa registrar tudo oficialmente, ela disse. Fazer o relatório completo do caso, tirar fotos, documentar. Depois vou precisar levar o bebê para a cidade, para o hospital regional. Ele precisa ser examinado por mais médicos, fazer exames completos, ficar em observação. Senti o peito apertar. Levar ele embora, temporariamente. Ela se apressou em dizer, vendo minha reação. Só pelo tempo necessário para garantir que ele está realmente bem. Depois a gente vê. Vê o quê? Onde ele vai ficar? Ela explicou com delicadeza. O senhor entende que não pode simplesmente ficar com ele, não é? Tem todo um processo legal. O juiz vai precisar decidir o que é melhor para o bebê. Pode ser que ele vá para uma família temporária, para um abrigo, ou eu posso ficar com ele, completei. Silêncio. Todos me olharam. Acho que eles não esperavam que eu dissesse isso. Para ser honesto, eu mesmo não esperava. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas, vindas de algum lugar profundo que eu nem sabia que existia. O senhor tem certeza do que está dizendo? Teodoro perguntou devagar. Nem tenho, respondi, e dessa vez tinha certeza mesmo. Eu tirei ele do rio, eu salvei a vida dele, não vou abandonar ele agora. Seu Joaquim, Dona Francisca falou com gentileza, é uma atitude nobre, de verdade, mas o senhor precisa entender que cuidar de um bebê é trabalhoso, é responsabilidade grande. O senhor mora sozinho, trabalha o dia inteiro na fazenda. Como vai fazer? Vou dar um jeito, respondi. Sempre dei, e não vou estar sozinho, ele vai estar comigo. O doutor Almeida limpou a garganta. É uma decisão pessoal, é claro, ele disse. Mas Dona Francisca tem razão. Um bebê dessa idade precisa de cuidados constantes.
Alimentação de 3 em 3 horas, banho, troca de fralda, atenção. O senhor sabe fazer isso tudo? Não, admiti. Mas aprendo. Ninguém nasce sabendo. Tem outra coisa. Teodoro acrescentou. Vão investigar o caso, procurar a mãe, descobrir o que aconteceu. Quando acharem ela, o bebê pode voltar para ela. O senhor está preparado para isso? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado nisso, na possibilidade de ele ir embora depois que eu já tivesse me acostumado com ele aqui. Depois que a casa já não fosse mais tão vazia. Se for o melhor para ele, respondi, e era verdade. Mas enquanto isso não acontece, ele fica comigo. Dona Francisca suspirou. Vou ter que incluir isso no relatório, ela disse. O senhor manifestou interesse em ficar com a criança temporariamente. O juiz vai avaliar se é adequado. Vão fazer visitas aqui, verificar as condições, ver como ele está sendo cuidado. Vai ser um processo. Não tem problema. E ele ainda vai ter que ir para o hospital hoje, ela insistiu. Por alguns dias, pelo menos. Não é negociável. Olhei para o menino na mesa. Ele tinha voltado a dormir, o rostinho tranquilo, as mãozinhas relaxadas. Parecia tão pequeno, tão frágil, tão dependente. A ideia de deixá-lo ir, mesmo que por alguns dias, mesmo que fosse para o bem dele, doía. Mas eu sabia que ela tinha razão. Quantos dias? Perguntei. 3, 4, o doutor respondeu. Só para garantir que não desenvolve nenhuma complicação tardia. Hipotermia pode causar problemas que só aparecem depois, e ele precisa ganhar peso, receber alimentação adequada. E depois? Depois, se o juiz autorizar, ele pode voltar para cá, Dona Francisca disse. Mas o senhor vai ter que ir atrás de algumas coisas. Berço, roupinha adequada, mamadeira, leite próprio para bebê, fralda. Não pode improvisar como fez ontem, entende? Tem que fazer certo. Eu faço, prometi. O que for preciso. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando medir se eu estava falando sério ou se era só impulso emocional que ia passar. Então, assentiu devagar. Tá bem, disse. Vou incluir tudo no relatório, mas não posso prometer nada. A decisão final é do juiz. Teodoro começou a fazer as fotos, documentando tudo. A casa, o quarto onde o bebê tinha dormido, os cobertores, até o cesto que eu tinha trazido do Rio e deixado na varanda. Cada clique da câmera velha era como um registro oficial de que aquilo tudo tinha realmente acontecido, de que não era sonho nem delírio. Dona Francisca preparou o bebê para a viagem. Pegou roupinha da pasta que tinha trazido. Era muito grande para ele, mas servia melhor que o cobertor. Enrolou ele direitinho, protegido, aquecido. O senhor quer segurar ele mais um pouco? Ela perguntou, vendo minha cara. Peguei o menino de volta. Ele abriu os olhos, me olhou, e eu jurava mesmo, que tinha um sorriso pequeno ali. Ou talvez fosse só gás, como dizem que bebê faz. Não importava. Parecia um sorriso para mim. Você vai para o hospital, expliquei para ele baixinho, como se pudesse entender. Mas é só por uns dias. Depois você volta. Eu prometo que você volta. Não sei se estava prometendo para ele ou para mim mesmo. Entreguei o bebê para Dona Francisca. Ela o acomodou no banco de trás da caminhonete, cercado de almofadas improvisadas para a viagem. Não tinha cadeirinha própria, mas ela fez o melhor que podia com o que tinha. Vou manter o senhor informado, ela prometeu. Qualquer mudança, qualquer coisa, eu aviso. Obrigado, disse, e a palavra saiu mais rouca que eu esperava. Eles entraram no carro. O motor ligou. A caminhonete começou a se afastar devagar pela estrada de terra. Fiquei ali parado, na varanda, vendo ela ir embora, vendo o bebê ir embora. A poeira vermelha subiu no ar, tomando conta de tudo, até que o carro desapareceu na curva. O barulho do motor foi sumindo aos poucos, até que só restou o silêncio de volta. O mesmo silêncio de sempre, mas diferente agora.
porque agora eu sabia o que era ter a casa cheia, mesmo que por uma noite. Sabia o que era ter um propósito maior que a cerca que precisava consertar ou o gado que precisava marcar. Entrei na casa. Ela parecia enorme de novo, vazia de novo. Os cobertores ainda estavam na cama, amassados com o cheiro dele. O pano que eu tinha usado para alimentá-lo ainda estava na cozinha, em cima da pia. Peguei o pano, levei até o nariz, senti o cheiro de leite e de bebê. E pela segunda vez, em menos de 24 horas, deixei as lágrimas virem. Porque eu tinha encontrado aquele menino, tinha salvado ele, e agora não conseguia imaginar a vida sem ele. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida, mais longos que a semana depois que ela morreu, mais longos que o primeiro ano sozinho na fazenda, mais longos que qualquer inverno seco que eu já tinha enfrentado, esperando a chuva chegar. Cada manhã eu acordava e por um segundo esquecia. Achava que ia ouvir o choro dele vindo do quarto, aquele choro fino pedindo comida ou atenção, mas só tinha silêncio. O silêncio pesado que enchia a casa inteira como água, enchendo um copo vazio. Tentei me manter ocupado. Consertei a cerca do pasto sul que estava caída havia meses. Limpei o curral, organizei a ferramenta no galpão, pintei a porta da frente que estava descascando. Qualquer coisa para não ficar parado, para não ficar pensando, mas não adiantava. A cabeça sempre voltava para ele. Será que estava bem? Será que estava comendo direito? Será que sentia minha falta? Ou para um bebê tão pequeno tanto fazia quem segurasse ele? Será que Dona Francisca tinha ligado para o juiz? Será que eu ia poder ficar com ele? No segundo dia fui até o povoado. Precisava comprar as coisas que ela tinha dito. Berço, roupa, mamadeira, fralda. Nunca tinha entrado numa loja de bebê na vida. Nem sabia que existia uma no povoado. Era pequena, parte de uma loja de tecidos, um canto com prateleiras cheias de coisas que eu não fazia ideia para que serviam. A dona da loja, Dona Marinalva, uma senhora de uns 60 anos com cabelo preso num coque apertado, ficou surpresa quando me viu entrar. Seu Joaquim, ela cumprimentou curiosa. Que surpresa o senhor por aqui. Posso ajudar? Preciso comprar umas coisas. Falei, sem jeito. Para bebê. Os olhos dela se arregalaram. Bebê, o senhor tem um neto que eu não sabia. Não é neto, é complicado. Ela esperou, claramente querendo mais informação. Mas eu não dei. Não ainda. Não queria ficar explicando a história inteira para todo mundo do povoado. Não enquanto não soubesse como ia terminar. Preciso de um berço, disse. E roupa, mamadeira, essas coisas. Dona Marinalva hesitou, mas depois assentiu. Era comerciante experiente, sabia quando não insistir. Que tamanho o bebê? Pequeno, recém-nascido. Uns 2, 3 meses. Menino ou menina? Menino. Ela começou a me mostrar as opções. Tinha berço de madeira, de plástico, alguns com gaveta embaixo, outros com rodinha. Tinha roupa de todo tipo. Macacão, bode, mijãozinho, palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Mamadeira tinha de vidro e de plástico, com bico de silicone de tamanhos diferentes. Fralda tinha descartável e de pano. Eu estava completamente perdido. A senhora pode escolher. Pedi, honesto. Eu não entendo nada disso. Ela sorriu, e foi um sorriso gentil, maternal. Pode deixar comigo. Passou a próxima meia hora pegando coisas das prateleiras. Um berço de madeira simples, mas bonito. 6 bodes brancos. 3 macacões. Um azul, um amarelo, um verde. Mijãozinho para a noite. Manta de algodão. 2 mamadeiras de plástico com bico pequeno para recém-nascido. Um pacote grande de fralda descartável, sabonete neutro, shampoo próprio para bebê, lenço umedecido, pomada para assadura. Vai precisar de mais coisa, ela explicou colocando tudo no balcão. Mas isso aqui é o básico, pro começo. Olhei para a pilha de coisas. Era muita coisa.
Cara também, pelo jeito, mas não importava. Quanto fica? Ela fez as contas na calculadora velha. R$ 240. Tirei o dinheiro da carteira. Sempre guardava um dinheiro em casa para emergência. Isso contava como emergência. Precisa de ajuda para levar? Ela ofereceu. Deixa na frente, eu trago o cavalo. Enquanto ela ia separando tudo em sacolas, fiquei olhando as roupinhas. Eram tão pequenas, tão frágeis. Era difícil acreditar que algum dia eu também tinha sido daquele tamanho, dependente, vulnerável. Todo mundo começa assim. Todos nós já fomos aquele ser minúsculo que precisa de tudo, que não sobrevive um dia sem alguém cuidando. Seu Joaquim, Dona Marinalva chamou baixinho. Não quero ser intrometida, mas todo mundo aqui no povoado já ouviu a história do bebê que o senhor achou no rio. Olhei para ela. Claro que tinham ouvido. Notícia assim não fica guardada. Já devia ter corrido o povoado inteiro, ganhado detalhes que não existiam, virado lenda. E? Perguntei na defensiva. E eu só queria dizer que o senhor fez uma coisa bonita. Ela disse, os olhos marejados. Muito bonita. Esse menino teve sorte de o senhor estar passando ali naquela hora. Não soube o que responder. Só assenti, peguei as sacolas e saí. Voltei para a fazenda com tudo amarrado na garupa do cavalo. Em casa, montei o berço no meu quarto, ao lado da cama. Deixei as roupinhas lavadas e dobradas numa gaveta. Esterilizei as mamadeiras como Dona Marinalva tinha explicado. Ferver na água por 10 minutos. Organizei tudo. Deixei pronto. Mesmo sem saber se ele ia voltar. Mesmo sem garantia nenhuma. À noite do terceiro dia, quando eu já estava começando a achar que nunca mais ia ter notícia, ouvi o barulho de um carro chegando. Pulei da cadeira onde estava sentado na varanda, o coração disparando. Era a caminhonete de Dona Francisca. Desci os degraus correndo, mais rápido do que tinha corrido em anos. Ela parou o carro, abriu a porta e sorriu para mim. Um sorriso cansado, mas feliz. Ele está bem, ela disse, e aquelas 3 palavras foram as mais bonitas que eu tinha ouvido na vida. Os médicos examinaram tudo. Não tem nenhum problema, nenhuma sequela. É um milagre mesmo. E o juiz? Perguntei, quase sem ar. O que ele disse? Ela caminhou até o banco de trás, abriu a porta. Lá estava ele, dormindo numa cadeirinha emprestada do hospital, enroladinho numa mantinha azul clara. O juiz autorizou guarda provisória. Ela disse, pegando o bebê com cuidado. Temporária, por enquanto investigam o caso e procuram a mãe. O senhor vai ser o guardião legal dele pelos próximos meses, no mínimo. Mal consegui processar as palavras. Guardião legal. Ele ia ficar comigo, aqui. Dona Francisca colocou o bebê nos meus braços. Ele estava mais pesado, parecia. Ou talvez eu só tinha esquecido como era segurá-lo, mas o rosto era o mesmo, as mãozinhas eram as mesmas, e quando abriu os olhos e me olhou, eu jurava que tinha reconhecimento ali. Oi, sussurrei. Bem-vindo de volta. Dona Francisca me entregou uma sacola. Tem leite em pó aqui dentro, o tipo certo para a idade dele, tem a receita de quanto dar e quando. Tem vitamina também, o doutor receitou, e tem uns papéis que o senhor precisa assinar. Entramos na casa. Ela parou na porta da sala, olhando ao redor, e eu vi quando o olhar dela pousou no berço montado no canto, nas roupinhas dobradas, nas mamadeiras esterilizadas em cima da mesa. O senhor se preparou, ela disse, e tinha surpresa na voz. E respeito. Disse que ia fazer o que fosse preciso. Ela sorriu. Vejo que sim. Sentamos à mesa. Ela tirou os papéis da pasta. Começou a explicar cada um. Termo de guarda provisória. Responsabilidade legal. Compromisso de comparecer às visitas de acompanhamento. Autorização para tomar decisões médicas em nome da criança. Eram muitos papéis, muitas palavras difíceis, muita responsabilidade. Assinei todos. Tem mais uma coisa,
Ela disse, hesitante. O senhor vai precisar dar um nome para ele. Temporário, claro, só para constar nos documentos, para poder registrar ele no posto de saúde, essas coisas. Se a mãe aparecer, ela pode mudar depois. Mas, por enquanto, ele precisa de um nome. Um nome. Não tinha pensado nisso. Ele tinha sido só o bebê, o menino, ele. Mas claro que precisava de um nome. Todo mundo precisa. Olhei para ele, ainda no meu colo, os olhinhos me observando com aquela curiosidade sem entendimento que bebê tem. Pensei em nomes bonitos, nomes comuns, nomes de santo. Pensei em nomes de família, nomes que significassem algo especial. Mas, no fim, só um nome fazia sentido. Gabriel, disse. Gabriel? Ela repetiu. É, Gabriel, o anjo que traz mensagem, que anuncia mudança. Olhei para ela. Parece certo. Dona Francisca sorriu. Gabriel, é um nome bonito, forte. Ela anotou no papel e, de repente, oficialmente, pelo menos por enquanto, ele tinha nome. Gabriel, o menino do rio. O anjo que tinha chegado na correnteza para mudar tudo. Dona Francisca ficou mais um pouco, me ensinando coisas práticas. Como preparar a mamadeira na temperatura certa. Como segurar o bebê para dar de mamar sem engasgar. Como trocar fralda. E eu descobri que era mais complicado do que parecia, especialmente com o menino. Como dar banho sem deixar água entrar no ouvido. Como fazer ele arrotar depois de mamar. Era muita informação. Minha cabeça girava tentando guardar tudo. O senhor vai errar, ela disse, vendo minha cara de pânico. Todo mundo erra no começo, mas vai aprender. E qualquer coisa, qualquer dúvida, o senhor me liga. Tá aqui meu número. Ela me deu um papel com o telefone dela anotado. Vou voltar aqui semana que vem para ver como estão. Ela disse, já na porta. E lembre, ele precisa ir no posto de saúde segunda-feira para pesar e medir. Bebê dessa idade precisa ser acompanhado toda semana. Tá bom. Ela parou na porta, olhou para mim, para o bebê, para casa. O senhor tem certeza disso? Perguntou. E não era dúvida sobre minha capacidade. Era preocupação genuína. É uma mudança muito grande. Sua vida inteira vai mudar. Eu sei, respondi. Mas ela já mudou. No momento que eu tirei ele daquela água, já tinha mudado. Não tem mais volta. Ela assentiu, satisfeita. Então, boa sorte, seu Joaquim. O senhor vai precisar. E foi embora. Fiquei ali, parado no meio da sala, com Gabriel no colo. A casa estava silenciosa. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio calmo de quem não está sozinho, mesmo quando ninguém fala. Gabriel começou a chorar. Baixinho primeiro, depois mais alto, aquele choro que significava fome. Tá bem, murmurei, caminhando até a cozinha. Vamos comer. Preparei a mamadeira seguindo as instruções que Dona Francisca tinha deixado. 3 colheres do leite em pó, água filtrada e fervida. Misturar bem, testar a temperatura no pulso. Nem quente demais, nem frio demais. No ponto. Sentei na cadeira velha da cozinha, acomodei Gabriel no colo, ofereci a mamadeira. Ele agarrou o bico com vontade, começou a sugar, os olhinhos se fechando de satisfação. E ali, naquele momento simples de alimentar uma criança, senti algo que não sentia havia anos. Paz. Não era felicidade. Ainda não. Felicidade parecia grande demais, ambiciosa demais. Mas era paz, a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Lá fora, a noite tinha caído completa. As estrelas começavam a aparecer no céu limpo. Os grilos cantavam sua canção noturna. O vento soprava suave, trazendo cheiro de terra e mato. Dentro da casa, Gabriel mamava, satisfeito, seguro, vivo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não me sentia mais sozinho. As primeiras semanas com Gabriel foram as mais difíceis e, ao mesmo tempo, as mais transformadoras da minha vida. Acordar de 3 em 3 horas para dar mamadeira era exaustivo de um jeito que nem a lida mais pesada na fazenda tinha sido. Cada noite era uma batalha contra o sono,
contra o corpo cansado que gritava por descanso, mas que tinha que levantar assim que ouvia o choro começar. No começo, eu entrava em pânico toda vez. Será que era fome? Será que era a fralda? Será que estava com dor? Será que eu estava fazendo algo errado? A insegurança me consumia, me fazia duvidar de cada decisão. Mas aos poucos, noite após noite, comecei a entender os sinais dele. O choro de fome era diferente do choro de desconforto. O jeito que ele se mexia quando queria colo era diferente de quando só queria ficar deitado. Estava aprendendo uma linguagem nova, uma comunicação que não precisava de palavras. A rotina da fazenda mudou completamente. Antes, eu acordava com o sol, tomava café e ia direto para o campo. Ficava o dia inteiro lá fora. Só voltava quando escurecia. Agora, não dava mais. Gabriel precisava de mamadeira de 3 em 3 horas durante o dia também. Precisava de banho, de troca de fralda, de atenção. Tive que adaptar tudo. Comecei a levar ele comigo. Improvisava uma espécie de berço numa caixa grande de madeira, forrava com cobertores macios e colocava na sombra enquanto eu trabalhava. De vez em quando parava o que estava fazendo. Ia até lá, checava se ele estava bem. Às vezes, ele dormia tranquilo, o rostinho sereno, alheio ao mundo. Outras vezes, acordava e ficava olhando as árvores balançando, as nuvens passando, como se estivesse tentando entender aquele mundo enorme e estranho onde tinha chegado. O cavalo branco se acostumou com a presença dele. No começo, ficava nervoso quando ouvia o choro, as orelhas virando para trás, inquieto. Mas depois de alguns dias, começou a se aproximar da caixa onde Gabriel ficava, farejando curioso, soprando pelo nariz, aquele ar quente de cavalo. Gabriel não tinha medo. Esticava as mãozinhas tentando alcançar o focinho branco, fazendo aqueles sons que bebê faz entre riso e conversa. "Esse aí é o Nuvem", eu disse para Gabriel um dia, acariciando o pescoço do cavalo. "Foi ele que me trouxe até você naquele dia." Ele sentiu que tinha algo errado antes de mim. O cavalo bufou, como se concordasse. Ou como se estivesse dizendo que eu continuava doido de ficar conversando com o bicho. Mas agora eu conversava com o bebê também, então tanto fazia. Na segunda semana, fui ao posto de saúde como Dona Francisca tinha instruído. Era dia de pesar e medir. O posto ficava no povoado. Um prédio simples de alvenaria pintado de branco, com uma cruz vermelha na frente. Dentro, tinha umas cadeiras de plástico, alguns cartazes sobre vacinação nas paredes, cheiro de álcool e desinfetante. Quando entrei com Gabriel no colo, todas as cabeças viraram. As mulheres que esperavam com seus filhos, porque só tinha mulher ali, eu era o único homem, me olharam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Algumas cochichavam entre si. Reconheci algumas delas do povoado, mas não sabia os nomes. A enfermeira, uma moça jovem chamada Jéssica, me chamou. "Seu Joaquim, pode entrar." Entrei na salinha. Ela pegou Gabriel dos meus braços com jeito, colocou ele numa balança. 3,4 kg, anunciou, anotando num caderno. "Ganhou 200 gramas desde a última pesagem no hospital. Muito bom. O senhor está alimentando direitinho." Senti um orgulho bobo por aquelas palavras. Como se ter conseguido fazer um bebê ganhar peso fosse minha maior conquista na vida. Mas de certo modo era. Ela mediu o comprimento dele, a circunferência da cabeça, examinou o umbigo que já estava quase cicatrizado completamente. "Está tudo ótimo", ela disse sorrindo. "O senhor está fazendo um bom trabalho." "Ah, tem dia que não parece", admiti. "Tem dia que acho que não sei o que estou fazendo." "Todo pai acha isso", ela respondeu, devolvendo Gabriel para mim. "Mãe também. Ninguém nasce sabendo. É no dia a dia que a gente aprende." "Pai." Ela tinha me chamado de pai. Não corrigi. Porque, de certo modo, era isso que eu estava sendo, não era? Mesmo que temporariamente.
mesmo que ele não fosse realmente meu. Estava cumprindo o papel de pai, acordando de noite, dando comida, trocando fralda, protegendo, cuidando, amando. Sim, amando. Tinha acontecido sem eu perceber. Em algum momento entre o rio e agora, entre salvar a vida dele e aprender a preparar mamadeira, entre o primeiro sorriso dele e a primeira vez que dormiu a noite inteira, eu tinha me apegado. Tinha deixado aquele menino entrar no coração que eu achava que estava fechado para sempre. No caminho de volta parei na venda do seu Zé, o mercadinho do povoado. Precisava de mais leite em pó, mais fralda. Seu Zé, um homem gordo de bigode grisalho que conhecia todo mundo na região, me cumprimentou com um sorriso largo. Seu Joaquim e o pequeno Gabriel, ele disse, vindo por trás do balcão. Deixa eu ver esse menino que todo mundo está falando. Mostrei Gabriel, que estava acordado, olhando tudo com aquela curiosidade infinita de bebê. Que coisa, hein? Seu Zé balançou a cabeça. Deus trabalha de formas misteriosas. Quem diria que o senhor, que vivia sozinho ali na fazenda há tanto tempo, ia acabar cuidando de um bebê? Pois é, concordei, sem saber bem o que dizer. O pessoal aqui no povoado está comentando. Ele continuou, pegando as coisas que eu tinha pedido, dizendo que foi coisa do destino, que o senhor estava no lugar certo na hora certa. Ou o Gabriel estava, respondi. Ele me olhou pensativo. É verdade. Sorte dele o senhor ser quem é. Tem muito homem por aí que teria passado direto, não teria nem visto, ou teria visto e não teria feito nada. Paguei as compras e voltei para a fazenda. As palavras dele ficaram na minha cabeça. Será que era verdade? Será que outra pessoa não teria feito a mesma coisa? Eu queria acreditar que sim, que qualquer um teria pulado naquela água para salvar uma vida. Mas a verdade é que não dá para saber. A gente nunca sabe o que vai fazer até estar na situação. Os dias foram passando e virando semanas. Gabriel crescia rápido como o bebê cresce. Cada dia era uma descoberta nova. O primeiro sorriso de verdade, não aquele reflexo que bebê faz dormindo. A primeira vez que segurou firme no meu dedo. A primeira vez que virou a cabeça sozinho. A primeira gargalhada, alta e clara como sino, quando o cavalo espirrou perto dele. Eu registrava tudo na memória porque não sabia fotografar, não tinha câmera, mas guardava cada momento como tesouro, cada marco como vitória nossa, minha e dele. Dona Francisca vinha toda semana, como tinha prometido. Sempre trazia algo, roupa que alguém tinha doado, brinquedinho, um cobertor novo. Examinava a casa, via como eu estava cuidando dele, fazia perguntas. Mas o tom dela mudava a cada visita. No começo era fiscalização, verificação. Depois virou mais conversa, mais troca de experiência. O senhor está se saindo muito bem, ela disse numa dessas visitas, observando Gabriel na minha cama, brincando com um chocalho de plástico. Melhor do que muita gente que eu acompanho, para ser sincera. Só faço o que precisa ser feito. Não é só isso, ela insistiu. O senhor faz com cuidado, com amor. Isso faz diferença. Houve uma pausa. Ela parecia querer dizer algo, mas hesitava. Tem novidade sobre o caso? Perguntei com o coração apertando. Era a pergunta que eu fazia toda vez, temendo e desejando a resposta ao mesmo tempo. Tem, ela disse, e o tom era sério. Encontraram a mãe. O mundo parou. Encontraram? Repeti, e a voz saiu num sussurro. Encontraram. Foi mais fácil do que esperavam. Ela não estava escondida, não tinha fugido. Estava no povoado vizinho com a família. Uma menina jovem, 18 anos, pai alcoólatra, mãe doente, 6 irmãos mais novos, sem condição nenhuma. Sentei devagar na cadeira, precisando processar. E o que vai acontecer agora? Ela está sendo acompanhada pelos serviços sociais, conselho tutelar, psicólogo, assistente social. Ela contou o que aconteceu. Dona Francisca suspirou fundo. Foi o pai que fez.
Quando descobriu que ela estava grávida, ficou furioso. Quando o bebê nasceu, ele pegou o menino, colocou no cesto e levou para o rio. Ela tentou impedir, mas apanhou. Ficou trancada no quarto enquanto ele fazia. Quando conseguiu sair, já era tarde. Ela pensou que o bebê tinha morrido. Ficou arrasada, com culpa, pensando em se matar. A raiva voltou, quente e forte. A imagem daquele homem colocando um bebê indefeso num cesto e jogando no rio, enquanto a mãe gritava trancada no quarto, era insuportável. E ele? O pai dela? Perguntei, tentando controlar a voz. Preso. Vai responder por tentativa de homicídio e um monte de outras coisas. Não vai sair tão cedo. E ela, a mãe, quer ver o filho. Está pedindo para ver. Tem direito, legalmente. É a mãe biológica. Dona Francisca me olhou com compaixão. Sei que é difícil de ouvir, mas ela é a mãe dele. Olhei para Gabriel. Ele tinha conseguido agarrar o chocalho e estava balançando, fascinado com o barulho. Ele ria, os olhinhos brilhando de alegria. Não sabia de nada. Não sabia que a vida dele tinha sido quase tirada pelo próprio avô. Não sabia que a mãe tinha chorado achando que ele estava morto. Não sabia que eu tinha arriscado tudo para salvá-lo. Para ele, tudo que existia era aquele momento. O chocalho. O som, a luz entrando pela janela. Ela quer ele de volta? Perguntei, e custou sair. Não sei ainda, Dona Francisca respondeu honestamente. Ela quer ver, conversar, depois vão decidir. O juiz vai avaliar a situação dela, ver se tem condições de criar. Se não tiver, ela pode abrir mão, colocar para adoção, ou pode pedir para ele ficar com o senhor, se o senhor quiser, claro. E se ela quiser ficar com ele, aí ele vai com ela. É a mãe, tem preferência na lei. Assenti, incapaz de falar. Dona Francisca se levantou, colocou a mão no meu ombro. Sei que o senhor se apegou. É impossível não se apegar, mas precisa estar preparado para qualquer resultado. A vida não é sempre do jeito que a gente quer. Eu sei, disse, e sabia mesmo. Já tinha aprendido essa lição da pior forma possível. Ela foi embora, me deixando sozinho com Gabriel e com pensamentos que não me deixavam em paz. Durante os dias seguintes, tentei não pensar nisso. Tentei só viver o momento, aproveitar cada segundo com ele como se fosse o último. Porque talvez fosse. Talvez em breve ele fosse embora e eu voltaria a estar sozinho naquela casa grande demais. Mas mesmo tentando não pensar, era impossível. À noite, quando dava mamadeira para ele, olhava aquele rostinho e me perguntava se dali a algumas semanas outra pessoa estaria fazendo isso, se outras mãos estariam segurando ele, se outros braços estariam embalando ele para dormir. A dor antecipada da perda era quase pior que a perda em si. Uma semana depois, Dona Francisca voltou. Dessa vez, não estava sozinha. Uma moça jovem vinha com ela, baixinha, magra demais, com olhos fundos e rosto marcado por algo que ia além do cansaço físico. Era o tipo de cansaço que vem da alma, do coração quebrado, do peso de carregar culpa que não deveria ser sua. Ela não devia ter mais que 18, 19 anos. Usava uma calça jeans desbotada e uma blusa cor-de-rosa muito grande, provavelmente emprestada. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo simples, com mechas escapando e caindo no rosto. As mãos tremiam, entrelaçadas na frente do corpo, como se estivesse tentando se segurar para não desmoronar. Eu estava na varanda com Gabriel no colo quando elas chegaram. Ele tinha acabado de mamar e estava sonolento, a cabecinha pesando no meu ombro, o corpo mole e quente contra o meu peito. Vi o carro parando, vi Dona Francisca descer, vi a moça saindo do outro lado devagar, como quem não tem certeza se quer estar ali. Quando ela me viu com o bebê, parou. Ficou parada no meio do caminho, só olhando. E então o rosto dela se desfez. Os olhos encheram d'água, a boca tremeu,
e ela levou as mãos ao rosto tentando abafar um soluço que saiu mesmo assim. Dona Francisca colocou o braço ao redor dela, sussurrou algo, e elas caminharam juntas até a varanda. Desci os degraus devagar, dando tempo para ela se recompor, dando tempo para mim também, porque meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Seu Joaquim, Dona Francisca fez a apresentação com voz suave. Essa é a Mariana, a mãe do Gabriel. Mariana. Agora ela tinha nome. Não era mais só a mãe ou aquela que abandonou. Era Mariana, uma pessoa real, com história, com dor, com razões que eu não conhecia. Oi, ela disse, e a voz saiu rouca, quebrada. Os olhos não saíam de Gabriel. Ele cresceu, confirmei, sem saber bem o que dizer. O que se diz numa situação dessas? Não tem manual, não tem roteiro. A vida te joga em situações que você nunca imaginou e espera que você saiba como agir. Posso segurar ele? Ela perguntou, hesitante, como se estivesse pedindo permissão para tocar no próprio filho. Olhei para Dona Francisca. Ela assentiu levemente. Olhei para Gabriel, ainda sonolento no meu ombro, alheio a tudo. Então olhei para Mariana, para aqueles olhos cheios de lágrimas e súplica e dor, e entreguei o bebê para ela. Mariana pegou Gabriel como quem pega algo sagrado, algo frágil demais para existir no mundo real. As mãos tremiam tanto que tive medo que ela o derrubasse, mas ela segurou firme, colou ele no peito, abaixou o rosto até encostar na cabecinha dele e começou a chorar de verdade. Soluços profundos vindos de algum lugar muito fundo, um lugar onde ficava guardada toda aquela dor que ela tinha carregado sozinha. Desculpa, ela sussurrava entre os soluços. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não quis, eu tentei impedir. Eu juro que tentei. Gabriel acordou com o choro dela, os olhinhos se abrindo confusos. Olhou para ela, aquele rosto desconhecido, e começou a choramingar. Não era um choro de medo ainda, mas era o começo de um. Era o desconforto de estar em braços que não conhecia, de sentir uma tensão que bebê sente mesmo sem entender. Mariana percebeu e tentou se acalmar, limpando as lágrimas com as costas da mão, balançando ele devagar, fazendo aqueles sons que mãe faz instintivamente. Mas Gabriel não se acalmava. O choramingo virou choro de verdade, e quanto mais ele chorava, mais ela se desesperava. Eu não sei, ela disse, olhando para Dona Francisca com pânico. Eu não sei o que fazer. Ele não me conhece. Senti uma dor estranha no peito. Era compaixão por ela, pela situação impossível em que estava, mas também era outra coisa. Era a constatação de que Gabriel realmente não a conhecia. Ela tinha carregado ele, dado à luz, mas eram os meus braços que ele reconhecia agora. Era a minha voz que o acalmava, era comigo que ele se sentia seguro. Mariana olhou para mim, os olhos desesperados. Ele quer você. Não era acusação, era só constatação. Uma constatação dolorosa. Peguei Gabriel de volta. Ele se acalmou imediatamente, o choro diminuindo até virar só um fungar baixinho. Encostou a cabecinha no meu ombro de novo, o corpinho relaxando. Mariana observou tudo aquilo e mais lágrimas escorreram. Vamos entrar, sugeri. Tomar um café, conversar. Entramos na casa. Mariana olhou ao redor, vendo tudo. A sala simples, os móveis velhos, mas limpos, o berço no canto do quarto que dava para ver da sala, as roupinhas dobradas, as mamadeiras secando no escorredor. Vi uma casa que tinha se transformado para receber uma criança. Uma casa que antes era só silêncio e solidão e que agora tinha vida. Sentamos à mesa. Dona Francisca preparou café enquanto eu segurava Gabriel, que tinha voltado a dormir. Mariana ficou só olhando. As mãos na xícara de café que Dona Francisca colocou na frente dela, mas sem beber. Eu preciso explicar. Ela começou, olhando para mim. Preciso que o senhor entenda que eu não queria. Nunca quis.
Ah, pode falar, disse, mantendo a voz neutra. Não queria julgar. Não ainda. Não sem saber toda a história. E ela contou. Contou tudo. Como tinha engravidado do namorado que fugiu quando soube. Como tinha escondido a gravidez o máximo que pôde porque tinha medo do pai. Como o pai descobriu e ficou violento, dizendo que ela tinha trazido vergonha para a família, que ele não ia criar bastardo de ninguém. Como ela teve o bebê em casa, sozinha no quarto, mordendo o travesseiro para não gritar, com medo de chamar atenção. Como tinha cortado o cordão com uma tesoura que ferveu no fogão, amarrado com barbante, enrolado o bebê num pano e escondido ele no armário enquanto o pai batia na porta do quarto. Eu só consegui ficar com ele 3 dias, ela disse, a voz cada vez mais baixa. 3 dias escondida. Eu amamentava ele de madrugada quando todo mundo dormia. Limpava ele. Cantava baixinho. Eu amava ele. Eu amo ele. Olhou para Gabriel, a voz quebrando. Mas meu pai descobriu. Ouviu ele chorar. Arrombou a porta do quarto. Pegou ele dos meus braços. Eu tentei segurar. Tentei lutar. Mas ele me empurrou. Me trancou. E levou meu filho. Ela parou, respirando com dificuldade, revivendo tudo. Eu ouvi o carro saindo. Fiquei socando a porta, gritando, implorando. Minha mãe veio me soltar 1 hora depois. Saí correndo, procurando, mas não achei. Não achei. Olhou para mim com desespero. Eu pensei que ele tinha matado. Pensei que meu filho estava morto e que era culpa minha por não ter conseguido proteger ele. As lágrimas dela escorriam sem parar agora. Dona Francisca colocou a mão no ombro dela, em apoio silencioso. Fiquei dias sem comer, sem dormir, só chorava, queria morrer. Achava que não merecia viver se meu filho tinha morrido. Até que a assistente social apareceu. Disse que tinha achado um bebê no rio. Disse que ele estava vivo, que alguém tinha salvado. Olhou para mim e os olhos dela eram pura gratidão misturada com dor. O Senhor salvou meu filho. O Senhor pulou no rio e salvou ele. Como eu agradeço isso? Como eu agradeço alguém por devolver a vida do meu filho? Não soube o que responder. O nó na garganta estava grande demais. O Senhor não precisava ter feito isso, ela continuou. Podia ter passado direto. Podia ter visto e não ter feito nada. Mas o Senhor arriscou a própria vida para salvar um bebê que nem conhecia. Um bebê que nem era seu. Qualquer um teria feito, consegui dizer. Não, ela balançou a cabeça. Não é verdade e o senhor sabe. Tem gente que passa por criança machucada na rua e não faz nada. Tem gente que vê injustiça e vira a cara. Mas o senhor não. O senhor viu meu filho morrendo e não pensou 2 vezes. Ficamos em silêncio. Gabriel respirava suave no meu colo, dormindo profundo, alheio à conversa que decidia o futuro dele. Mariana, Dona Francisca falou com gentileza. A gente precisa conversar sobre o que vem agora. O juiz quer saber o que você quer fazer. Se quer ficar com o Gabriel, lutar pela guarda, ou se quer que ele fique aqui com o seu Joaquim. Mariana fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Eu não sei. Eu quero ficar com ele, é meu filho. Mas... Abriu os olhos. Olhou ao redor de novo. Mas eu não tenho nada. Moro na casa do meu pai ainda, mesmo com ele preso. Não tenho emprego. Não terminei a escola. Não tenho como criar ele. E ele tá bem aqui. Eu vejo que tá. O senhor cuida bem dele. Ele tá limpo, alimentado, feliz. Tem um lugar quente para dormir. Comida na hora certa. Tem amor. Você também pode dar amor, falei. E outras coisas a gente consegue. Tem programa de apoio, ajuda do governo, gente que pode ensinar. Ela me olhou surpresa. O senhor tá dizendo que eu devia ficar com ele? Tô dizendo que é seu filho, que você tem direito, que o que aconteceu não foi culpa sua. Respirei fundo. Eu me apeguei a ele. Não vou mentir, mas ele não é meu, é seu. E se você quer ele, deve lutar por ele. Mariana começou a chorar de novo, mas era diferente agora. Não era só dor,
Era também alívio, surpresa, esperança. Eu achei que o senhor ia me odiar, ela admitiu. Achei que ia dizer que eu não prestava, que tinha abandonado meu filho, que não merecia ele. Você não abandonou, corrigi. Foi tirado de você. É diferente. Dona Francisca limpou a própria garganta, claramente emocionada com toda aquela situação. Seu Joaquim, ela disse, o senhor é um homem bom, um homem raro. Não respondi. Não me sentia bom. Me sentia confuso, dividido entre o que era certo e o que eu queria. O certo era Gabriel voltar para a mãe. O que eu queria era que ele ficasse comigo. As duas coisas não podiam acontecer ao mesmo tempo. Tem outra opção, Dona Francisca disse, hesitante. Não sei se é viável, mas... Vocês dois poderiam compartilhar a guarda. O Gabriel fica aqui com o seu Joaquim durante a semana e nos finais de semana vai com a Mariana, ou vice-versa. Assim, ela mantém o vínculo com o filho, mas ele continua tendo a estrutura que tem aqui. Olhei para Mariana. Ela olhava de volta, esperançosa. Seria possível? Ela perguntou. O senhor aceitaria isso? Olhei para Gabriel dormindo no meu colo. Pensei em todas aquelas semanas cuidando dele. As noites sem dormir. As mamadeiras de madrugada. Os banhos. As trocas de fralda. As risadas. Os sorrisos. Cada pequeno momento que tinha construído um laço entre nós. Pensei em perdê-lo completamente, em nunca mais segurá-lo, em nunca mais vê-lo crescer. E pensei nela. Uma menina que era pouco mais que criança ela mesma, que tinha passado por um trauma horrível, que amava o filho, mas não tinha condições de criar sozinha. Eu aceito, disse. Se o juiz permitir, eu aceito. Mariana levantou da cadeira, veio até mim e me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, grato. Gabriel ficou espremido entre nós, acordou, começou a choramingar. Ela se afastou, rindo entre lágrimas. Desculpa, disse limpando o rosto. Obrigada, muito obrigada. Nas semanas seguintes tudo foi arranjado. O juiz aprovou a guarda compartilhada temporária. Mariana começou a vir à fazenda 3 vezes por semana, ficando algumas horas, aprendendo a cuidar do filho, reconstruindo o vínculo que tinha sido brutalmente cortado. No começo, Gabriel estranhava, chorava quando ela pegava, mas aos poucos foi se acostumando. Reconhecendo o cheiro dela, a voz dela, o toque dela, eu ensinava a ela tudo o que tinha aprendido, como preparar a mamadeira, como dar banho, como trocar fralda, como fazer ele arrotar. Eram coisas simples, práticas, mas para ela eram preciosas. Cada momento com o filho era um presente. Uma segunda chance que ela não achava que merecia, mas que agarrava com toda a força. Dona Francisca arranjou um curso profissionalizante para Mariana na cidade. Ela ia começar a estudar cabeleireira. Também conseguiu uma bolsa auxílio e um lugar para ela morar longe do pai, numa república de meninas. Aos poucos, Mariana estava construindo uma vida que permitiria que ela cuidasse do filho. Num sábado de tarde, 2 meses depois daquele primeiro encontro, Mariana estava sentada na varanda comigo. Gabriel estava no colo dela, acordado, olhando para ela com aqueles olhos grandes e curiosos. Ela cantava baixinho, uma cantiga de ninar, e ele ouvia, fascinado, a mãozinha agarrada no dedo dela. Ele está reconhecendo você, comentei observando. Olha como ele olha para você. É, ela disse sorrindo. Um sorriso verdadeiro, o primeiro que eu via nela. Eu tenho esperança que um dia ele vai me chamar de mãe e vai saber que eu sempre amei ele, que eu nunca quis abandonar. Ele vai saber, assegurei. A gente vai contar para ele toda a história, quando for a hora certa. E vai contar sobre o senhor também, ela disse, me olhando. Vai contar que tem um homem que arriscou tudo para salvar ele, que cuidou dele quando nem a própria mãe podia, que abriu o coração mesmo estando fechado há tanto tempo. Você sabe sobre... Comecei. Mas sobre sua esposa?
Sei, Dona Francisca me contou. Ela fez uma pausa. Acho que o Gabriel veio para trazer vida de volta para essa casa. Para trazer vida de volta para o Senhor. Olhei para ela, para aquela menina que tinha virado mulher rápido demais, forçada pelas circunstâncias, mas que ainda assim mantinha a esperança. Acho que ele veio para salvar os dois, disse. Você e eu. Cada um do seu jeito. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, coloquei Gabriel no berço. Ele olhou para mim com aqueles olhos sonolentos, as pálpebras pesadas, fechando devagar. Puxei o cobertor até o queixo dele, acariciei a cabecinha macia. Você não sabe, sussurrei, mas mudou tudo. Eu vivia só existindo, só passando os dias. Mas você me fez viver de novo, me fez sentir de novo. Gabriel bocejou, os olhinhos se fechando completamente. A respiração ficou calma, regular. Dormir era fácil quando se é bebê. Quando não se carrega o peso do mundo, das escolhas, das perdas. Saí do quarto, deixando a porta entreaberta para ouvir se ele chorasse. Fui até a varanda, sentei na cadeira velha de balanço que rangia. A noite estava clara, cheia de estrelas. O vento soprava suave, trazendo cheiro de terra e mato. Os grilos cantavam sua sinfonia noturna. Olhei para o céu e por um momento achei que via ela lá. Não como corpo, não como pessoa, mas como presença, como sensação. E senti que ela aprovava, que estava orgulhosa, que estava dizendo que sim, que isso era certo, que era assim que a vida continuava, não substituindo o que foi perdido, mas abrindo espaço para o novo sem esquecer o velho. Obrigado. Sussurrei para o céu, para ela, para Deus, para qualquer força que tivesse orquestrado tudo aquilo, por me dar essa segunda chance, por trazer ele até mim, por me ensinar que o coração pode se quebrar e ainda assim continuar batendo, pode se fechar e ainda assim voltar a se abrir. O vento soprou mais forte, como resposta. Ou talvez fosse só vento. Às vezes a gente procura sinais onde não tem. Às vezes, a gente precisa acreditar em algo maior para conseguir seguir em frente. De dentro da casa, ouvi um barulhinho. Gabriel se mexendo no berço. Levantei, entrei, fui até o quarto. Ele estava acordado, os olhinhos abertos, olhando para o teto, as perninhas se mexendo sob o cobertor. Quando me viu, fez um som, algo entre grito e conversa, como se estivesse tentando me contar algo. Peguei ele no colo, voltei para a varanda, sentei na cadeira de balanço com ele. A gente ficou ali, balançando devagar, olhando as estrelas juntos. Ele eventualmente voltou a dormir, a cabecinha pesada no meu ombro, o corpo relaxado e confiante. E eu percebi que aquele momento simples de segurar uma criança sob o céu estrelado, era tudo o que precisava. Não era a vida que tinha planejado. Não era a vida que tinha sonhado, mas era a vida que tinha recebido. E era suficiente. Era mais que suficiente. Era um recomeço. Era uma segunda chance. Era a prova de que mesmo no meio da corrente mais forte, mesmo quando tudo parece perdido, é possível estender a mão e salvar algo. E nesse processo de salvar, ser salvo também. O rio tinha trazido Gabriel até mim. Mas, de certo modo, Gabriel tinha me tirado do rio também. Do rio da solidão, do luto, do apenas existir. Tinha me puxado de volta para a margem, para a vida, para a luz. E ali, na varanda da casa velha, com o bebê dormindo no meu colo e as estrelas brilhando acima, eu soube que ia ficar tudo bem. Não da noite para o dia, não sem desafios, mas aos poucos, como tudo que vale a pena. Gabriel era o recomeço. E recomeçar sempre vale a pena. 3 anos depois. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde Gabriel estava sentado numa cadeirinha alta, as mãos sujas de mingau, rindo enquanto tentava comer sozinho com a colher. A maior parte da comida acabava na boca, no rosto, no cabelo, em qualquer lugar menos onde deveria. Mas ele estava feliz, e era isso que importava. Devagar, campeão, eu disse,
limpando uma mancha de mingau da bochecha dele com o pano. A comida não vai fugir. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos que agora brilhavam de inteligência e personalidade e deu uma risada gostosa, mostrando os dentinhos que tinham nascido. 3 anos. Parecia ontem que eu tinha tirado ele daquele rio, pequeno e quase morto. Agora era um menino cheio de vida, falante, curioso, que não parava quieto um minuto. "Papai Joca!" Ele gritou, apontando para a janela. "Vem! Vem!" Olhei para onde ele apontava. Era o Nuvem, o cavalo branco, que tinha vindo até perto da casa e estava olhando para dentro pela janela aberta. Gabriel adorava aquele cavalo. Passava horas conversando com ele, dando capim, tentando montar. Sempre sob supervisão, claro. "Depois a gente vai ver o Nuvem", prometi. "Primeiro tem que terminar de comer." "Não quero mais", ele disse, empurrando o prato. "Mais 3 colheradas", negociei. 3 e a gente vai lá fora." Ele pensou por um segundo, fazendo aquela carinha séria de criança decidindo se o acordo vale a pena, e então assentiu. "Tá bom. 3. Demos as 3 colheradas juntos, eu segurando a mão dele, guiando a colher. Era assim que a gente fazia as coisas agora, juntos. Cada pequena conquista era comemorada. Cada marco era registrado. Gabriel estava aprendendo a comer sozinho, a falar melhor, a contar até 10. Estava crescendo rápido demais, e eu tentava aproveitar cada momento porque sabia como o tempo passava rápido. Terminado o café, limpei ele todo, rosto, mãos, cabelo, e tiramos ele da cadeirinha. Ele saiu correndo para a porta, as perninhas curtas levando ele o mais rápido que conseguia. "Nuvem! Nuvem!" gritava animado. Segui ele lá fora. O cavalo abaixou a cabeça, deixando Gabriel acariciar o focinho. Eu ficava sempre por perto, atento, mas Nuvem era gentil com ele. Parecia entender que aquele era um ser frágil que precisava de cuidado. Uma caminhonete apareceu na estrada levantando poeira. Reconheci o carro imediatamente. Era Mariana. Vinha todo sábado passar o dia com Gabriel, como tinha sido acordado. Às vezes levava ele para dormir na casa dela na cidade, mas sempre trazia de volta no domingo à tarde. "Mamãe!" Gabriel gritou, largando o cavalo e correndo em direção ao carro antes mesmo dele parar completamente. Mariana desceu, agachou, abriu os braços. Gabriel se jogou neles com a força toda de uma criança de 3 anos que não sabe medir impacto. Ela o pegou no colo, rodopiando com ele, os dois rindo. A diferença entre a Mariana de 3 anos atrás e a Mariana de agora era absurda. Aquela menina quebrada, assustada, tinha virado uma mulher. Tinha terminado o curso de cabeleireira, arrumado emprego num salão na cidade, alugado um apartamento pequeno, mas todo dela. Tinha reconstruído a vida, tijolo por tijolo, com determinação que eu não sabia que existia nela. "Ele comeu bem?" ela perguntou, vindo em direção à casa, com Gabriel ainda no colo. "Comeu? Brigou um pouco, mas comeu." "Que bom!" Ela beijou a bochecha do filho. "E o que vamos fazer hoje, hein? Quer ir no parquinho?" "Quero!" Gabriel gritou animado. "E sorvete?" "Ah, já quer negociar?" Ela riu. "Parquinho primeiro, sorvete depois, se você se comportar." "Eu comporto!" Ele prometeu sério. Entramos na casa. Mariana colocou Gabriel no chão e ele saiu correndo atrás dos brinquedos que ficavam numa caixa no canto da sala. Ela se virou para mim, o sorriso ainda no rosto, mas com algo mais nos olhos, algo importante. "Preciso falar com você", ela disse baixinho. Senti o estômago apertar. Quando alguém diz "preciso falar com você" desse jeito, nunca é algo simples. "O que foi?" Ela hesitou, mordendo o lábio. "Conheci alguém." "Ah, não era o que eu esperava." "Alguém?" repeti. "Um homem, o Rodrigo. Ele é mecânico, trabalha perto do salão. A gente começou a conversar, saímos algumas vezes e..." Ela sorriu. E era um sorriso diferente. Um sorriso de quem está se permitindo ser feliz de novo. "E tá ficando sério."
Isso é bom, disse, e era verdade. Mariana merecia ser feliz. Merecia encontrar alguém que a tratasse bem, que a amasse. Eu contei tudo para ele, ela continuou. Sobre o Gabriel, sobre o que aconteceu, sobre você, sobre tudo. E ele quer conhecer o Gabriel. Quer fazer parte da vida dele, se der certo entre a gente. E você? O que você quer? Eu quero que o Gabriel tenha uma família completa, ela disse, os olhos marejando. Quero que ele tenha um pai de verdade, não só um padrasto. E você já é o pai dele de tantas formas. Eu estava pensando, será que você aceitaria adotar ele, legalmente, para ele ter seu nome, para ser oficialmente seu filho? Fiquei sem palavras, simplesmente não saíam. A ideia de adotar Gabriel, de ele levar meu sobrenome, de ser legalmente, oficialmente meu filho, era algo que eu tinha pensado, mas nunca tinha ousado verbalizar. Achava que seria egoísmo da minha parte, que seria tirar ele da mãe biológica. E você? Consegui perguntar. Você não vai perder ele? Não vou perder, ela disse com certeza. Ele vai continuar sendo meu filho. Vou continuar vendo ele, continuar fazendo parte da vida dele. Mas ele vai ter 2 pais. Você e o Rodrigo, se tudo der certo. E uma mãe que ama ele mais que tudo. Ele vai ter uma família grande que cuida dele, que protege ele. Olhei para Gabriel, brincando no chão com um carrinho, fazendo barulho de motor, completamente alheio à conversa que estava decidindo o futuro dele. Ah, sim, disse, e a voz saiu embargada. Sim, eu aceito, eu adoto ele. Mariana me abraçou chorando. Eu chorei também, sem vergonha, sem esconder. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor. Aquele menino que tinha chegado na minha vida pela correnteza de um rio ia agora oficialmente se tornar meu filho. 2 meses depois, no cartório da cidade, assinei os papéis. Mariana assinou também, concordando com a adoção. O juiz bateu o martelo, declarou o oficial. Gabriel agora era Gabriel das Almas Silva. O das almas, em homenagem ao rio que tinha trazido ele até mim. E Silva, meu sobrenome. Na saída do cartório, peguei Gabriel no colo. Ele estava com uma roupinha nova que Mariana tinha comprado para a ocasião. Uma camisinha branca e uma calça jeans pequenina. Parecia um homenzinho. Sabe o que aconteceu hoje? Perguntei para ele. O quê? Ele perguntou, curioso. Hoje você virou oficialmente meu filho. Agora seu nome é Gabriel das Almas Silva. Que nem o meu. Ele pensou por um segundo, processando. Eu sou seu filho. Agora é oficial. E a mamãe? A mamãe continua sendo sua mãe. Você tem uma mãe e 2 pais. É muita sorte. Ele sorriu. Aquele sorriso largo de criança que ainda não entende completamente, mas sente que é algo bom. Legal, declarou, e voltou a brincar com o carrinho que tinha trazido. À noite, de volta à fazenda, depois de colocar Gabriel para dormir, saí para a varanda. O céu estava cheio de estrelas, como naquela noite 3 anos atrás. A diferença era que agora a casa não estava mais silenciosa. Tinha vida ali dentro. Tinha risada. Tinha bagunça, tinha amor. Olhei para a estrada, para o caminho que levava até o rio das almas. O rio que tinha quase tirado uma vida, mas que, no fim, tinha dado 2. A de Gabriel, que tinha sobrevivido contra todas as probabilidades, e a minha, que tinha renascido através dele. Obrigado, disse para o universo, para Deus, para ela, onde quer que estivesse. Por tudo, pela segunda chance. Pelo Gabriel, por me ensinar que a vida sempre encontra um jeito de continuar, mesmo quando a gente acha que acabou. O vento soprou, trazendo cheiro de chuva. Ia chover essa noite. A terra precisava, o cerrado precisava, e de manhã tudo estaria verde de novo, renovado, renascido. Como eu, como Gabriel, como a gente. De dentro da casa ouvi um barulho. Gabriel tinha acordado. Entrei correndo.
Ele estava sentado no berço, que já estava pequeno demais, precisava trocar por uma cama logo, esfregando os olhinhos. Papai, ele chamou estendendo os bracinhos. Papai. Aquela palavra, tão simples, significava tudo. Significava confiança, amor, segurança. Significava que eu tinha feito certo, que tinha salvado não só a vida dele naquele rio, mas tinha construído uma vida com ele depois. Peguei ele no colo, voltei para a cama dele, deitei ao lado. Ele se aconchegou em mim, a cabecinha no meu peito, voltando a dormir rápido. Fiquei ali, ouvindo a respiração dele, sentindo o calor do corpinho pequeno, e soube que isso era tudo o que importava. O amor, a família, o recomeço. E enquanto a chuva começava a cair lá fora, molhando a terra seca, renovando tudo, eu fechei os olhos e finalmente, depois de tantos anos, dormi em paz completa, porque não estava mais sozinho, porque tinha encontrado o meu propósito, porque tinha salvado um menino do rio. E ele, sem saber, tinha me salvado também.